versículos 1 ao 9, assim diz o Senhor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos teus filhos, Senhor, os filhos da tua aliança que se reúnem em teu nome nessa manhã. Ansiamos, ó Deus, para sermos edificados na tua verdade, através da proclamação da tua palavra. Faze isto, Senhor. E não permita que nos dispersemos a mente, para que possamos ouvir tudo o que tu tens a nos dizer, Senhor. E aquilo que tu nos disser, que através do teu Santo Espírito guardemos como tesouro precioso em nossos corações e o apliquemos, Senhor, nas nossas vidas, para o louvor e a glória do teu santo nome. Em Cristo, nosso mediador bendito, assim nós te oramos, Senhor. Amém. Guardem essa palavra, irmãos. Autonomia. Autonomia, de acordo com os principais dicionários ou léxicos de nossa língua portuguesa, diz respeito à competência humana de gerir a própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades e princípios. Por volta do ano 324 da era cristã, o imperador Constantino, em busca de autonomia, estabeleceu na antiga cidade de Bizâncio a nova sede do Império Romano, a Nova Roma. A cidade de Constantinopla, que em nossos dias é conhecida por nós como Istambul. A antiga cidade de Roma havia se tornado, nós podemos dizer que, insípida demais para a habitação do imperador, para o governo imperial. E isso por causa do cenário político efervescente e conturbado, recheado de constantes revoltas. Além disso, somava-se também a distância das fronteiras do império, que, de certo modo, limitavam a governabilidade do imperador e o deixavam bastante vulnerável. Bizâncio, então, tornar-se-ia o local mais apropriado para sanar todas essas dificuldades e garantir ao imperador a autonomia. Logo, seu estabelecimento era fundamental. Sendo assim, Constantinopla é construída ao longo de 6 anos e consagrada em 11 de maio do ano de 330 da era cristã. A cidade veio então a tornar-se a maior e mais rica cidade
de todo o continente europeu, o maior centro comercial, cultural e religioso, a cidade mais segura e fortificada que os homens já haviam erguido. Constantinopla é reconhecida pela maioria dos historiadores como uma fortaleza inexpugnável, um colossal centro comercial, cultural e religioso que ficava localizado no centro de dois grandes continentes, Ásia e Europa. Dos principais meios de acesso, porque ficava entre dois mares, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. E também ficava entre dois rios, dois grandes rios, o Eufrates e o Danúbio. Dizem que as muralhas e torres de Constantinopla garantiam segurança e estabilidade do império contra todos os seus inimigos. Seus portos e rotas garantiam o domínio comercial de todo o mundo conhecido. Suas catedrais, basílicas, detinham a guarda das relíquias mais preciosas da fé cristã naquele período. Dizia-se que guardavam alguns dos espinhos da coroa que foi colocada sobre a fronte de nosso Salvador Jesus Cristo, bem como até mesmo pedaços da cruz em que ele havia sido crucificado. Suas universidades detinham inumeráveis tesouros artísticos e literários de todo o mundo. Em Constantinopla, meus irmãos, convergiram todos os grandes marcos de toda a Idade Média. Sua queda, portanto, no ano 1453, pôs um fim a este período. Findou-se aquilo que ficou conhecido como Idade Média. Se você observar um pouco na passagem ou nas passagens anteriores ao capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver que o Senhor havia dado uma bênção aos homens que havia graciosamente salvo do grande dilúvio que dizimou toda a terra, todos os animais, todos os seres vivos, exceto Noé e sua família. Se você observar no capítulo 9, versículo 1, Deus dá um mandamento a estes. Ele os abençoa e os ordena para serem fecundos, para se multiplicarem e encherem a terra. Se você observar também, no decorrer da história que nós chamamos de história primeva, vamos ver como a semente da serpente continuava presente na humanidade pós-diluviana, e não apenas naquilo que consistiu no que chamamos de humanidade pré-diluviana. E quando nós falamos principalmente, não queremos dizer exclusivamente, mas principalmente entre aqueles povos que surgiram da multiplicação da descendência de Cã, filho de Noé. Neste capítulo, especificamente, no texto que lemos ainda há pouco, isso se torna mais evidente quando os homens, mais uma vez, ignoram a aliança de Deus, a aliança que Deus havia firmado com Noé, e o fazem isso os próprios descendentes de Noé. E motivados pelo quê, irmãos? Autonomia. Motivados por autonomia. Pelo desejo de traçar o seu próprio destino. De dizer como os rumos da sua vida seriam conduzidos. E tudo isso de acordo com a sua vontade, como se fossem deuses. Isso nos mostra que a semente do mal, a mesma semente que fez com que nossos primeiros pais caíssem, Adão e Eva, continuava presente em todo o gênero humano, o desejo por autonomia, o desejo por se tornar como Deus não havia sido extirpado ou afogado nas águas do dilúvio. O homem continuava impetuoso, o homem continuava impiedoso e soberbo.
Sendo assim, ao multiplicarem-se, os homens deveriam espalhar-se sobre a terra, como Deus havia ordenado. No entanto, desobedeceram o Senhor mais uma vez. Não quiseram espalhar-se sobre a terra. Não quiseram avançar para os lugares distantes do mundo, pois entendiam ser melhor, mais seguro e confortável para eles permanecerem juntos, permanecerem próximos, no mesmo lugar. Com isso, meus irmãos, o homem julga ser mais sábio do que Deus, julga ser mais prudente do que Deus, atendendo à voz do desejo de seu coração, desprezando a ordenança que o Senhor lhes havia dado. Sendo assim, eu os convido a voltar para a Escritura e observar novamente o que dizem os primeiros 2 versículos do capítulo de número 11. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. Observe que o texto diz que em toda a terra, ou seja, o lugar habitado pelos homens após o dilúvio. Nós sabemos que quando a arca repousa, ela repousa sobre os montes de Ararat, mais ou menos ali na região da Armênia, hoje conhecida por nós. De lá é que os homens saem e passam a se multiplicar. Mas vejam que o texto diz que o lugar habitado pelos homens após o dilúvio, em que eles passaram a habitar, ali a Escritura registra que havia apenas uma linguagem, como nós podemos observar aí. Uma mesma língua e de uma mesma fala. Essas 2 expressões querem dizer 3 coisas aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, que essas tribos pós-diluvianas falavam o mesmo idioma. Isso fica claro no termo que é utilizado aqui na língua hebraica, safá, traduzido aqui por a linguagem ou língua, mas cujo significado literal do termo seria lábio. Portanto, uma só língua ou lábio, no sentido de idioma. Se os homens antediluvianos falavam mais de um idioma, isso não sabemos, irmãos. O que sabemos e devemos nos limitar é o que a Escritura nos diz. E a Escritura nos diz que aqueles que foram salvos das águas do dilúvio, e portanto a descendência de Noé, quando saiu da arca, todos eles falavam um mesmo idioma. Em segundo lugar, que eles possuíam um mesmo discurso, ou seja, uma mesma fala. Isso quer dizer, meus irmãos, que eles tinham uma unidade, não apenas na língua, mas também nas ideias, também naquilo que intentavam, em seus objetivos. É por isso que o erudito Gordon Wenham vai dizer que eles haviam se unido de tal forma em um único propósito. Sendo assim, em terceiro lugar, há um propósito que Moisés separou para ressaltar esse ponto aqui. Essas expressões, de modo nenhum, querem minimizar ou ressaltar as limitações da língua humana no período inicial pós-dilúvio, mas destacar exatamente isso que os homens passaram a fazer. Eles passaram a se unir, já que falavam a mesma língua, já que tinham o mesmo ancestral em comum. Eles passaram a se unir e se fortalecer em si mesmos, principalmente em seu discurso. Sendo assim, à medida que Sem, Cã e Jafé iam se multiplicando, iam também aumentando o volume naquela terra em que haviam habitado. É por isso, então, que no versículo 2, a Escritura vai dizer: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná. Veja, eles não haviam se separado como Deus havia mandado. E provavelmente haviam várias razões para eles permanecerem juntos. Em primeiro lugar, os laços sanguíneos. Não é assim muitas vezes conosco? Principalmente em famílias menores. Os filhos, geralmente, quando vão se casando, ou permanecem morando na casa dos pais, ou querem morar vizinho aos pais, em proximidade aos seus pais.
Com esses aqui aconteceu da mesma forma, meus irmãos. Os laços sanguíneos, eles utilizaram dessa desculpa para permanecerem juntos, a mesma língua. Ora, como eram todos de uma mesma linhagem, de um mesmo ancestral comum, eles podiam nutrir uma certa confiança um no outro, pela familiaridade que havia entre as suas tribos. Logo, muito provavelmente, casavam-se e davam-se em casamentos. Além disso, um ajudava o outro. Havia um trabalho mútuo, uma cooperação de uns com os outros. Então, há várias razões que podem tê-los levado a essa situação, uma situação de comodidade. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? A gente faz de tudo para permanecer do jeito que está muito bom para nós. Quantos de nós não tem medo do novo? De mudar para um novo bairro, de se mudar para uma nova cidade, de quebrar os laços sanguíneos com a família. E sendo assim, então, nessa migração, eles saem do Oriente para o Ocidente. Moisés nos diz que eles chegam a uma planície, a um vale bastante amplo na região de Sinar. Um vale que era banhado pelos rios Tigre e também Eufrates. Esse lugar, meus irmãos, percebam, deveria ser um lugar muito belo, além de vasto, e um lugar extremamente conveniente e cômodo para que eles ali se estabelecessem. Era uma terra fértil, suficientemente capaz de sustentá-los de tudo aquilo que eles necessitavam. Essa região, posteriormente, seria conhecida como Mesopotâmia. Sendo assim, eles decidem habitar ali, diz o texto. Ou seja, decidem estabelecer uma residência fixa ali, contrariando assim a ordem direta de Deus, que havia lhes dito para se espalharem por toda a terra. Como nós podemos ver nos versículos que se seguem. Vejam aí os versículos 3 e 4. Dizem: e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O texto diz que eles se estabelecem, então, nessa planície do Sinar. E resolvem ali, então, construir uma cidade, uma grande cidade, e nessa cidade eles decidem, então, construir uma grande torre, uma torre tão portentosa que tocasse os céus. A pergunta, diante de planos tão ousados, é: como faríamos isso? Ora, com tijolos, disseram eles. E vejam que na antiguidade era comum o uso do barro ou da argila para fazer os tijolos, que eram colocados numa forma e ali deixados ao sol para poderem secar. No entanto, o que nós percebemos aqui é que esses homens pós-diluvianos, que já tinham esse conhecimento, porque se nós lembrarmos, antes do dilúvio, os homens já haviam construído cidades. Mas agora eles aperfeiçoam esse conhecimento. Nós podemos dizer, eles aperfeiçoam essa tecnologia. Eles fazem os tijolos, mas não agora apenas com a argila. Eles utilizam um outro produto para a argamassa e na própria confecção desses tijolos, não deixam mais esses tijolos a secar no sol, mas agora eles os queimam. E sabe qual é o efeito disso, irmãos? De queimar os tijolos? Eles conseguiriam produzir um número de tijolos maior, em menor tempo e com maior qualidade. Com maior qualidade. Os tijolos se tornaram semelhantes a rochas. Eram firmes o suficientes, então, para que pudessem alcançar o seu projeto de construir uma grande torre. Vendo eles, então, que a nova tecnologia era eficaz, construíram a cidade.
e começaram a construir uma grande torre que alcançasse o céu. Percebam que eles tomam essa decisão, meus irmãos, ignorando completamente o mandamento que Deus havia lhes dado. A pergunta que fica, então, diante de nós é: por que eles queriam construir essa torre cujo topo alcançasse o céu? E há duas razões para isso que a Escritura nos apresenta. Vejam aí o versículo de número 4. Eles dizem: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Razão? E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles tinham dois objetivos ao construir a cidade e essa torre. Em primeiro lugar, tornar célebre o nome deles em todo o mundo. Em segundo lugar, não serem espalhados sobre a terra. Percebam que a decisão que eles tomam é baseada tão somente num conselho de impiedade, irmãos. Na primeira, eles dizem: façamos para nós um nome. Sabe o que isso quer dizer? Eles buscam reconhecimento. Eles buscam fama. Eles buscam glória. Eles querem ser gloriosos. Querem ser reconhecidos pelo mundo como aqueles que construíram a grande cidade, que construíram a maior torre de todos os tempos, a grande torre. Diziam eles: vamos construir uma civilização baseada em nosso poder, em nosso domínio, em nossa ciência, em nosso nome. Seremos nós mesmos que definiremos quem somos e os rumos que tomaremos. Não precisamos de Deus. O nosso caminho, somos nós mesmos quem traçamos. Vocês já ouviram isso, irmãos? Esse discurso não soa familiar para vocês? A gente está falando aqui de uma civilização de milhares de anos atrás. Mas esse discurso é o mesmo que ouvimos hoje em nossos dias. O futuro a nós pertence. Somos nós quem fazemos o futuro. Somos nós quem determinamos os rumos das nossas vidas. Como diria Salomão, irmãos, não há nada de novo debaixo do céu. Então vejam, primeiro eles queriam fazer o seu nome diante de toda a humanidade. Eles queriam glória para si mesmos. Mas essa não era a única razão para isso. Eles não queriam se espalhar pela face de toda a terra como ordenara o Senhor. Eles olharam para aquela terra e disseram: essa terra é boa, essa terra é fértil, essa terra é bela, é agradável, é farta, vamos ficar aqui. Não precisamos sair daqui, está bom demais aqui. Vamos nos fortalecer. Vamos erguer muros, torres. E uma torre sobre todas as torres, uma que seja imponente. E assim vamos estabelecer uma nova era, a era do domínio humano. Somos sábios. Dominamos a tecnologia, a ciência. Não há ninguém como nós. Façamos então uma torre que simbolize nosso poder. E temam todos os povos pelo nosso poderio e conhecimento. Mas para isso, precisamos estar juntos. Mais uma frase que ouvimos constantemente e talvez vocês mesmos já tenham dito. Pois juntos somos mais fortes. Já ouviram isso? Sendo fortes, estabeleçamos então um único governo, uma única nação e façamos isso. Façamos o nosso nome. Vejam como essas expressões são familiares. Não há novidade aqui, irmãos. Sempre foi assim. Às vezes nós nos assustamos quando ouvimos discursos dessa natureza em nossos dias. Mas sempre foi assim desde a queda. Desde o jardim lá no Éden, quando o homem e a mulher quiseram ter conhecimento, quiseram ser iguais a Deus,
e serem autônomos de Deus, definindo o seu próprio destino. O discurso é o mesmo. Um discurso igualitarista. Como foi mesmo que a serpente tentou Adão e a Eva? Se vocês comerem do fruto, se tornarão iguais. Discurso igualitarista. Iguais a quem? A Deus. Parem e pensem um pouco nisso. Quem foi feito igual a Deus nesse discurso enganador? Ninguém, irmãos. Porque ninguém pode se igualar a Deus. Não foram Adão e Eva. Adão e Eva não se tornaram iguais a Deus. Mas a serpente os fez cair para que fizessem dela o seu Deus. Não foram Adão e Eva, mas a serpente. E sabe por quê, irmãos? Pelos próprios Adão e Eva, pelos próprios seres humanos, que não deram ouvidos ao que Deus lhes havia ordenado. Não deram ouvidos à palavra de Deus. Ignoraram aquilo que o Senhor havia dito, havia ensinado, havia ordenado e estabelecido como um mandamento. Mas preferiram ouvir a voz de um falso Deus, que inflamou o seu ego e instigou em seus corações o desejo por autonomia. Agora, mais uma vez, a história se repete. O mesmo desejo é nutrido no coração dos homens, que sucumbem à astúcia da serpente, mas dessa vez na pessoa do seu filho Nimrod. Se você lembrar do capítulo anterior, daquilo que nós chamamos de relato da Tábua das Nações, fica claro que este homem chamado Nimrod liderou esse movimento. Basta você retornar aí ao capítulo de número 10 e observar aí o que diz o versículo 8. Quando fala de Cuxi, que gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9 diz: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. E então no versículo 10 diz: e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné. Aonde, irmãos? Na terra de Sinar. Onde foi mesmo que esses homens se estabeleceram? Na terra de Sinar. Na terra de Sinar. Ou na Mesopotâmia. Então, sendo assim, notem que o líder desse movimento revolucionário era um dos descendentes de Cã. Não de Canaã, mas de Cã, via Cuxi. E esse descendente era Nimrod, esse poderoso caçador, esse homem de grande fama e de grande autoridade, cujos outros homens o temiam. E por temê-lo, ele os dominava. Ele é aquele que está por trás da construção da Torre de Babel, aquele cujo desejo de construir a torre e a cidade era de estabelecer o seu domínio, era estabelecer um império, uma ordem mundial que fosse baseada na ciência dos homens, na força dos homens, no avanço de sua tecnologia, e dizendo: não precisamos de Deus nenhum. Sendo assim, abertamente passam a desafiar o próprio Deus, ao dizer que fariam isso, que construiriam uma cidade e uma torre que tocassem no céu, para que não fossem espalhados pela terra. Então nós vemos pelo contexto, irmãos, qual era o problema em si e o que estava errado em construir cidades e torres. O erro é porque tudo isso ia para confrontar o único Deus vivo e verdadeiro. Era uma afronta, era uma blasfêmia, era impiedade em mais alto grau.
E em específico, quanto à Torre de Babel, nós recebemos alguma ajuda por parte da arqueologia. Escavações modernas na região da Babilônia, bem como alguns escritos antigos, identificam essa torre como sendo aquilo que ficou conhecido como zigurate. O zigurate era uma torre alta, grande e alta, num formato meio que piramidal. Ela era construída em níveis. Então, geralmente os zigurates possuíam vários andares. E no último havia um santuário. E haviam também 2 escadarias pelo lado dessas pirâmides, nas quais os homens pudessem subir para se encontrarem com os deuses, e esses descessem para habitar com os homens ali naquele santuário, no cume daquela pirâmide. Ao redor dos zigurates, então, eram feitas casas para o rei, para o sacerdote e também para o exército. A cidade era construída ao redor, com muralhas para proteção. Os zigurates eram muito comuns na antiga Mesopotâmia e Suméria, irmãos. E até hoje ainda existem restos desses zigurates, alguns até muito bem preservados. Alguns estudiosos acham, inclusive, que o zigurate é o deus Marduk na Babilônia, que tem 90 metros de altura, pode ter sido a torre que a Escritura relata. É bem provável que essa torre que os homens quiseram construir tenha sido um dos primeiros zigurates da Babilônia. Então, com isso, os homens haviam rejeitado Deus mais uma vez, haviam criado deuses para si mesmos, criado falsas religiões, especialmente haviam almejado ser Deus, chegar ao topo dos céus e tornar-se deuses como o Deus eterno, governando a sua própria história. Há quem diga que o desejo de construir a torre era para alcançar os céus e Nimrod, o grande caçador, poder arquear o seu arco e lançar uma flecha que matasse o próprio Deus, para tomar o seu trono. Aquela cidade, irmãos, e aquela torre simbolizavam o domínio do governo unificado dos homens. E contrastava diretamente com a ordem que Deus havia lhes dado para se espalharem. O pecado deles, portanto, ao decidirem construir aquela cidade, aquela torre, foi que em sua atitude era uma expressão de rebelião, como então até mais vista. Era uma afirmação da autonomia humana, porque queriam chegar aos céus por seus próprios esforços, por suas próprias obras, assumindo assim o lugar de Deus, fixando seu nome perante todas as gerações que haveriam de vir, garantindo assim uma imortalidade, desenvolvendo uma grande cultura, uma civilização centrada exclusivamente no homem, baseada na ciência e na tecnologia. Criam um governo mundial onde fossem o seu próprio Deus. Eles definem quem é Deus. E eles definem o que o próprio Deus quer que eles façam. Esse é o pecado de Babel. E esse é o pecado que estava diretamente ligado àquela cidade e àquela torre. Provérbios 16, 1 e 2 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor lhes pesa o espírito. A grande torre que os homens começaram a erigir mal podia ser vista por Deus. Vejam, eles queriam construir uma grande torre para que toda a humanidade pudesse enxergá-la e temer o domínio daquele povo. Deus olha para o que estavam fazendo e ri deles. Ri deles. O texto carrega um tom de ironia, irmãos. Porque é como se Deus olhasse para o que os homens estavam fazendo e não conseguia enxergar a tal torre. Não conseguia enxergar a tal cidade. Ele diz, eu vou até lá para ver o que eles estão fazendo. Porque eles acham que é um feito tão grandioso, eu mal posso vê-lo. Aí vejam o que dizem os versículos 5 e 6. Gênesis 11,
versículos 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam. A descida de Yahvé, descrita aqui, não ocorre da mesma forma como narrada por Moisés em Êxodo 19, irmãos. Os irmãos vão lembrar, Êxodo 19, quando Deus desce sobre a montanha, ele desce com sinais visíveis de sua presença. Esta é mais uma descrição antropomórfica da interposição de Deus nas ações dos homens e de um modo forense, irmãos. Como assim forense? Um modo de justiça. O texto diz que Deus desceu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. É justamente isso que eles eram, meus irmãos. Filhos dos homens. Essa expressão os coloca numa posição de inferioridade ainda maior do que a de seus antecessores. Eles não eram nem os homens originais, mas filhos dos homens. E essa é uma expressão bíblica para designar a condição decaída da raça humana. Pecadores de um modo geral, soberbos, arrogantes, egocêntricos, cegos para o seu estado natural decaído. O que eles estavam fazendo, e principalmente aquilo que tentavam realizar com aquelas edificações, despertou a atenção do Senhor, como diz Moisés. Então o Senhor desceu, e eis aqui a ironia. Deus teve de descer do céu para ver a torre supostamente grandiosa que os homens estavam a se gloriar e que os faria alcançar o céu. A outra ironia é que os homens se imaginavam subindo aos céus, quando de repente é o Deus dos céus que está descendo dos céus até ele. Deus saiu de sua habitação e desceu até eles. Claro que nós não podemos entender isso aqui literalmente, irmãos. No sentido de que Deus assumiu uma forma humana, desceu, andou no meio deles, viu as construções, aquilo que se passava na terra. Não. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de antropomorfismo. E que há muitos na Escritura. Que são ações de Deus descritas como se ele fosse humano para que nós possamos compreender melhor o que está se passando. O ponto é que Deus veio observar as suas construções, a cidade, a torre. E isso era algo que os homens não cogitavam acontecer. Em sua soberba, eles achavam que tudo ocorreria como planejado. Haviam esquecido a quem pertencia o domínio de todo o universo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, achando-se sábios, tornaram-se loucos, porque não temiam mais ao Senhor. Provavelmente nem criam mais que ele existia. Pois diz o texto que Deus desce, vê a cidade, a torre e tudo mais que vinha sendo feito e declara. Vejam aí. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam. Percebam que Deus desce, mas não como um espectador curioso, mas como um juiz que recebe uma denúncia e investiga o caso. O conhecimento que Deus revela do que obteve em sua visitação é forense, é judicial. E o que ele conheceu? 3 coisas viu o Senhor. Primeiro, que o povo estava unido pela língua e pelo discurso, pelas ideias, pelos objetivos, pelos propósitos. Em segundo lugar, que essa união era para atacá-lo, se rebelar contra ele, estabelecer o seu próprio domínio, usurpar o domínio de Deus. Que ousadia! Em terceiro lugar, que através deste domínio instaurariam uma nova ordem mundial para sujeitar toda a humanidade. Assim, então, Deus, ao averiguar os fatos, eis que estabelece uma sentença. Vejam aí, versículo de número 6 e 7. Versículo 7, perdão. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Não dá para deixar desapercebido uma outra ironia no texto, meus irmãos.
Nós vimos anteriormente os homens dizerem aí no versículo 4, eia, edifiquemos nós uma cidade. Não é assim? E depois, eia, edifiquemos para nós uma torre. Agora, é Deus quem usa a mesma linguagem. Ele diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Agora Deus é quem diz, vinde, desçamos e confundamos a língua deles. Ou seja, a ação que verdadeiramente conta, irmãos, é sempre a ação de Deus. Mais uma vez, Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Matthew Henry, comentando esse texto, diz, a ambição pela honra de possuir um nome entre os homens normalmente inspira um estranho ardor por grandes e difíceis empreendimentos e frequentemente para aquilo que é mau e ofensivo a Deus. É justo que Deus enterre no pó os nomes que se erguem pelo pecado. Como a humanidade é arrogante, irmãos. Como estes homens foram tolos e inúteis. Pois na busca de fazerem um nome para si, não conseguiram chegar nem perto do seu intento. Pois nós não encontramos em nenhum lugar da história o nome de um sequer destes construtores. Sem falar que todos foram dispersos pelo mundo. Filo de Alexandria dizia que cada um deles gravou o seu nome em um tijolo, em perpétua rei memória, como um memorial perpétuo. E nenhum desses tijolos serviu ao seu propósito. Deus, em sua longanimidade, permitiu que prosseguissem por algum tempo no seu empreendimento, antes de colocar um fim em tudo o que estavam intentando. E a razão para isso repousa tão somente na sua graça, maravilhosa graça. Deus lhes deu tempo, irmãos, não para que continuassem a construir a torre, mas para que se arrependessem do que estavam fazendo. Para que desistissem daquilo que estavam intentando a partir de seus corações decaídos. Porém, não se arrependeram. Antes prosseguiram em suas tramas malignas e pecaminosas de rebelião. E é isso que o pecado muitas vezes faz conosco, irmãos. Nós achamos que ninguém está percebendo e que ninguém vai perceber e que o próprio Deus não está se importando com isso, que nós podemos continuar pecando, que nós podemos continuar transgredindo a lei de Deus, que está tudo bem, quando de repente aquele tapete é removido e toda a sujeira que você havia escondido vem à tona. E não é porque Deus não se importasse. É porque Deus é longânimo. E a sua longanimidade não é para corroborar com o seu erro, mas para lhe dar tempo, para que se arrependa. Veja, o trabalho das mãos destes homens, o qual eles criam que alcançariam honra imortal, tornou-se objeto de sua reprovação eterna. Porque não duvidem disso, irmãos. O nosso Deus tem sempre objetivos sábios e santos ao permitir que os inimigos de sua glória prossigam um longo caminho nos seus projetos fúteis e ímpios. E que prosperem por algum tempo nos seus empreendimentos. Mas sabe, para o que isso lhes serve? Tão somente para a sua própria condenação. Por isso decreta o Senhor, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda o outro. As palavras ditas aqui no versículo 7 não foram ditas a anjos, meus irmãos. Porque afinal de contas, o que os anjos teriam a ver com isso, não é verdade? Os anjos não participam do governo divino, das decisões de Deus. Eles não participaram do conselho eterno do Senhor.
do seu decreto. Ainda que seja muito cedo para tratarmos aqui da doutrina da Trindade, irmãos, o texto por si mesmo revela uma complexidade no ser de Deus, do único Deus. E deixa subentendido que ele não é só uma pessoa em sua divindade. Porque para que possamos dizer vamos, a própria linguagem subentende uma pluralidade de pessoas. Mas quem seriam essas pessoas a quem Deus fala? A conclusão é óbvia, meus irmãos. As demais pessoas que há na Trindade. Entretanto, não ultrapassemos o ponto aqui, irmãos. A Trindade é uma das doutrinas bíblicas que vai sendo desenvolvida ao longo do progresso da revelação nas Escrituras. Devemos sempre nos lembrar que Deus não revelou a verdade toda de uma só vez. Primeiro, ele traz luz a alguns pontos, e essa luz, pouco a pouco, vai ficando mais intensa, até que finalmente culmine com a revelação final na pessoa do seu Filho, aquele a quem todas as Escrituras do Antigo Testamento apontavam. E aí, essa realidade da triunidade de Deus vai ficar muito clara no Novo Testamento. Mas aqui em Gênesis ainda está cheia de sombras. Sendo assim, a decisão de Deus, o triuno Deus, é confundir a língua que os homens falavam. Dessa maneira, um não entenderia o que o outro estava dizendo. Aquilo que os unia, veja bem, irmãos, não apenas na língua, mas nas ideias, nos propósitos, é quebrado por Deus. E de um modo muito simples, com uma ação singular, confundamos a sua língua. Assim Deus impediu o aumento do pecado e da impiedade por meio daquela associação impura entre os homens. E observem, meus irmãos, a misericórdia de Deus ao moderar a punição e não torná-la proporcional ao crime. E isso nos mostra o caráter bom e gracioso de Deus, porque Ele não liga conosco de acordo com os nossos pecados. Ele não diz, desçamos agora sob a forma de trovões e relâmpagos e destruamos todos estes rebeldes malditos em um momento só. Nem diz que a terra abra e os trague, e que desçam rapidamente ao inferno. Não, ele diz somente, desçamos e os confundamos. E certamente, meus irmãos, eles mereciam a morte, e não somente serem expulsos, mas Deus é longânimo, assaz benigno. No entanto, haverá um dia em que toda essa afronta receberá proporcionalmente a punição devida. Assim, versículos 8 e 9, vejam aí. O Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra, vejam, irmãos, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Em um ato poderoso que não nos é revelado aqui em mais detalhes, Deus faz com que de repente os homens comecem a falar línguas diferentes, novas línguas, novos idiomas. Idiomas esses que eles nunca haviam falado, irmãos. E não sejamos tolos de achar que eles falavam as línguas que nós falamos hoje. Não, irmãos, eles não falavam as línguas que nós falamos hoje. Mas certamente eles falavam a raiz das línguas que as nações, em sua pluralidade, falam hoje. Ali estão as bases dos idiomas que vão surgir no mundo. Por que nós dizemos isso? Ora, nós sabemos muito bem que as línguas se desenvolveram a partir de determinados parâmetros e ao longo de determinado tempo.
Portanto, em Babel, Deus não criou todas as línguas que existem hoje, mas estabeleceu ali as raízes, as bases que originaram todas as que são faladas em nossos dias. E assim, então, Deus os dispersa sobre a face da terra, sobre toda a face da terra. A torre cessa de ser construída, o projeto fica inacabado, e em vez de imortalidade, renome e fama, o que lhes resta é começar tudo de novo, em uma nova terra, em uma vasta terra. Percebem o que está sendo dito aqui? E a semelhança que tem isso com os nossos primeiros pais? Não é que a história seja um ciclo. Não, irmãos. É o nosso problema que é sempre o mesmo. É a nossa natureza decaída o problema. E que a Escritura nos conta em vários momentos da história. No início do sermão, nós falávamos do imperador romano Constantino e da cidade de Constantinopla. Constantino desejava que, a partir de Constantinopla, os rumos do mundo e da humanidade fossem ditados. Mas estes nunca estiveram sob a égide dos homens. Por quê, irmãos? Porque isso pertence, essa autoridade pertence exclusivamente ao Senhor e somente a Ele. Constantino e sua cidade, forte, pungente, só demonstra a velha natureza humana corrupta, herdada pela queda de nossos primeiros pais, cujo desejo por autonomia e por ser igual a Deus jamais cessar. Sendo assim, meus irmãos, observemos nesses exemplos do passado que o Senhor tem nos ensinado e ensinado constantemente em sua Escritura, para que não trilhemos o mesmo caminho de erro e que sejamos vigilantes contra essa natureza, velha natureza, que ainda habita em nós. Uma natureza que constantemente nos insta a se rebelar contra o nosso Deus eterno. Que nos insta a querer traçar o nosso próprio caminho, estabelecer as nossas próprias leis, agir do modo que a nossa ética pessoal, o desejo do nosso coração seja saciado. Aqueles homens se apegaram à planície do Sinar de tal modo que se rebelaram contra Deus. Que não façamos iguais, que não hajamos iguais a estes. Porque tudo que nós temos hoje, irmãos, e nós precisamos ter a consciência disso. E quando eu digo consciência, essa consciência só pode ser obtida mediante a fé. Na verdade que o Senhor nos revela. Tudo que nós temos hoje não é fruto da nossa força, das nossas obras, do nosso trabalho. Aliás, se conquistamos por meio do trabalho, foi porque o Senhor nos deu as condições para isso. De outra forma, não o teríamos. Porque tudo o que temos, tudo o que somos, só temos e somos por causa da graça. Por causa da graça. Da graça de Deus. E se queremos mais, irmãos, não podemos almejar ter mais aqui, mas no porvir. Porque a promessa da terra que o Senhor nos faz, assim como fez a Abraão, e o autor da Epístola aos Hebreus confirma isso, não era neste mundo caído que conhecemos, mas no mundo por vir que há de ser estabelecido. É uma nova terra e um novo céu. Aqui nós somos peregrinos, irmãos, caminhando em direção a uma pátria que não é essa, mas uma pátria celeste. Para habitarmos em um monte, um santo monte, na Sião celestial. E dependemos totalmente e exclusivamente da graça e da vontade
daquele que criou e estabeleceu e governa e reina sobre todas as coisas. Reconheçamos isso, que todas as coisas pertencem ao Senhor. E que aquilo que Ele nos dá por sua graça. E se nos deu, que administremos debaixo da sua vontade e não da nossa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Ao Senhor Deus eterno e santo, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos exortar acerca de nossa velha natureza que procura por autonomia, Senhor. Que vive a contender e a querer se rebelar contra ti. Mas bendito sejas tu, Senhor, porque não nos desamparaste. Apesar dessa velha natureza em nós, tu nos fizeste renascer com uma nova, Senhor, para contrapor a velha. Uma nova que, ao findar os nossos dias, será aperfeiçoada, Senhor, e sobrepujará a velha, aniquilando-a, uma vez por todas, de nossos corações. Portanto, Senhor, que a tua graça e a misericórdia tua sejam perenes em todos os dias de nossas vidas. E que tu não nos deixes, Senhor, sucumbir ao mal e às tentações, mas que tu nos livre de todas essas coisas, para o louvor da tua glória. Amém.